Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de EDO. No vídeo de agora nós vamos trazer um exemplo de uma equação diferencial exata, né? Que nós vimos na parte teórica e também um exemplo no vídeo anterior, né? Mas como essas são equações um pouco mais chatas de se trabalhar, então como eu havia dito lá, nós vamos trazer um exemplo a mais, beleza? Bom, o exemplo é esse daqui, né? Encontrar a solução dessa equação diferencial aqui. Então, ela é 2y, que multiplica 1 mais x ao quadrado, dividido por 1 mais 2x ao quadrado, vezes a derivada de y, em relação a x. Menos 2xy quadrado, dividido por 1 mais 2x quadrado ao quadrado, igual a 1. Bom, você olha para essa equação aqui, você fala assim, será que ela é exata? Do jeito que ela está, você não consegue decidir. Porque ela não está com a cara de uma equação exata. Para começar, para ser exata, no lugar do 1 tem que ser 0. Aqui tudo bem, uma função de x e y, vezes a derivada de y, menos uma função de x e y, até aqui tudo bem. Só que o problema está igual o problema está igual a 1. Deveria estar igual a 0. Para deixar igual a 0 é fácil. Basta passar esse 1 para o outro lado com o sinal de menos. Então você tem essa equação igual a 0. A pergunta é, será que ela é exata? Então, utilizando a nomenclatura e a notação que nós vimos no vídeo anterior, essa função aqui, ó, que está multiplicando a derivada de y, essa faz o papel de n. E tudo isso daqui, ó, tudo menos isso, menos 1, isso tudo faz o papel de m. Então, nós temos m de xy é toda essa parte aqui, n de xy é essa parte aqui. Então, essa é a função m. Eu preciso, para saber se ela é exata, eu preciso derivar essa função m em relação a y. No momento em que eu derivo ela em relação a y, como é que fica a derivada em relação a y? Cara, tudo que tem x, você está vendo essa parte aqui, ó? Toda essa parte aqui, ó, na hora de derivar, ela é considerada como uma constante, você passa para fora da derivada. E você deriva simplesmente y ao quadrado em relação a y. Então, tomba o 2 e desconta 1. Por isso que essa derivada vai ficar menos, a hora que você tomba esse 2 fica 4x, que multiplica y no numerador. E o denominador continua igual. Agora eu preciso derivar a função n, que é essa função que está multiplicando y', eu preciso derivar ela, já que a anterior eu tive que derivar em relação a y, essa eu preciso derivar em relação a x. Bom, derivar em relação a x, o que eu faço? Você está vendo esse y, esse 2y aqui? Na hora de derivar, eu passo ele para fora da derivada. E eu derivo simplesmente 1 mais x ao quadrado dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Para calcular essa derivada em relação a x, eu preciso aplicar a regra do quociente. Depois de aplicar a regra do quociente, você vai ver que essa derivada dá isso daqui. Ou seja, m é essa função, n é essa função, a derivada de m em relação a y é esta função, e a derivada de n em relação a x é essa outra função aqui. O que você pode observar? Primeira coisa, tanto a função m quanto a função n, elas estão definidas para qualquer x. Onde elas não estariam definidas? Onde o denominador é 0. Mas o denominador é sempre diferente de 0. Por quê? Porque x ao quadrado é sempre um número maior ou igual a 0. Vezes 2 é sempre um número maior ou igual a 0. Mais 1 é sempre um número maior que 0. Então, esse denominador aqui, tanto no m quanto no n, os dois denominadores eles são números positivos. Sendo eles números positivos, então essa fração ela sempre está definida. Ela está definida para quaisquer x e y. Item para a derivada de m em relação a y,
e para a derivada de n em relação a x também. Essas duas derivadas aqui, elas também estão definidas para qualquer x e para qualquer y. O denominador aqui também não dá nenhum problema nunca. Beleza? Muito bem. Então agora o que você observa? Essas quatro funções, m, n, a derivada de m em relação a y e de n em relação a x, são quatro funções. Elas estão definidas em todo o plano de y. Elas são contínuas, todas elas são contínuas, para todo x e y. E mais ainda, né? Essas derivadas parciais aqui, elas são iguais. Ora, então, nós estamos diante de uma equação exata. As quatro funções estão definidas, são contínuas no plano inteiro, e as derivadas, essas duas derivadas parciais aqui, elas coincidem no plano inteiro. Então, ela é uma equação exata. Por ela ser uma equação exata, nós conseguimos encontrar uma função psi, que depende de x e de y, e que satisfaz duas equações. A derivada parcial de psi em relação a x é a função m, que é isso daqui, essa é a função m, e a derivada de psi em relação a y é a função n. Quem é a função n? Essa daqui. Tá? Então, o que nós estamos querendo encontrar? Uma função psi de duas variáveis que satisfaz essa derivada, a derivada parcial dela em relação a x é esse trambolho aqui, e a derivada dela em relação a y é esse quociente aqui. Então, nós vamos procurar essa função. Como é que eu faço para encontrar essa função? Ora, se a derivada de psi em relação a x é isso daqui, então psi de xy é a integral dessa derivada em relação a x. Então, eu tenho o seguinte, psi de x é a integral dessa derivada parcial aqui em relação a x. Mas quem é essa derivada aqui? É todo esse trambolho aqui. Ó. Então, para eu encontrar psi de xy, eu preciso integrar toda essa parafernália aqui em relação a x. Esse menos 2y ao quadrado, na hora de integrar, eu passo para fora da integral. Primeiro que eu quebro ela em duas integrais, né? Eu tenho aqui uma soma de uma integral da soma, ou a integral da diferença é a diferença das integrais. Quando eu vou integrar essa primeira parte aqui, o 2y passa para fora. Então, eu preciso integrar isso aqui, subtrair da integral disso. Tá? Quanto que fica a integral disso daqui? A integral dessa parte fica isso daqui, menos 1 sobre 4, que multiplica 1 mais 2 x ao quadrado. Como é que eu sei disso? Substituição. Tá? E a integral de 1 é menos x. Mais uma função, na verdade, mais qualquer função que dependa só de y. Por quê? Porque se eu derivar isso daqui em relação a x, essa h de y, ela desaparece. Ela faz o papel de constante. Né? Isso aqui é teoria de cálculo 2. Tá? Aqui eu faço as contas, aqui eu faço as minhas contas, né? Esse 2 vai embora com esse 4, né? Esse menos y quadrado multiplica por menos 1, fica só y quadrado no numerador. Né? O denominador fica 2, 1 mais 2x quadrado, menos x, mais h de y. De novo, h de y é uma função que depende apenas de y, e é essa que nós vamos determinar agora. Como que nós vamos determinar ela? Olha só. Essa daqui, ó, é a nossa função psi. Essa é a função psi. Lembra que ela tem que satisfazer duas condições? Uma das condições que ela tem que satisfazer é essa daqui, ó. Quer ver? Vou te mostrar. Essa. Que nós acabamos de utilizar. A derivada parcial dela em relação a x tem que ser isso daqui. Com isso, nós conseguimos encontrar a função psi somada com uma função h de y que a gente não sabe qual é. Para determinar ela, nós temos que utilizar isso daqui, que a derivada de psi em relação a y é esse quociente aqui. E é isso que nós vamos utilizar agora. Então, eu tenho a minha psi e ela deve satisfazer esta equação aqui. Muito bem. Eu não tenho a psi? Tenho. Então, eu posso derivar ela em relação a y? Pode. E depois de derivar ela em relação a y, eu posso igualar ela a isso daqui e fazer as contas?
E aí eu vou encontrar a função h. Quer ver? Então vamos derivar isso daqui em relação a psi. Vamos derivar a psi em relação a y. De novo, na hora que eu for calcular a derivada, esse denominador aqui, ele vira uma constante. E eu só vou derivar y² em relação a y. Como é que eu derivo y² em relação a y? Caiu do expoente 2, subtrai 1. Na hora que caiu o expoente 2, vai ficar 2y sobre 2, que multiplica 1 mais 2x ao quadrado. A derivada de x em relação a y é 0. E a derivada de h, bom, a derivada de h em relação a y é a derivada de h em relação a y. Eu não sei quem é a função h, eu quero determinar ela. Muito bem. Então, a derivada de psi em relação a y fica isso daqui. Aqui, esse 2 vai embora com esse 2, né? Fica y, 1 mais 2x² mais a derivada de y em relação a x. Eu vou pegar esta parte aqui, ó, e vou igualar com isso daqui, tá? O que nós temos, então? O que nós acabamos de determinar? Que a derivada de psi em relação a y é essa soma. E, por outro lado, pela condição que nós temos, a derivada de psi em relação a y é a n de x, y, que é igual a esse quociente. Vou igualar essas duas partes aqui, ó, tá vendo? Essas duas partes eu vou igualar. Então, essa soma é igual a isso daqui. Passo esse sujeito lá para o outro lado, e aí eu consigo isolar a derivada de h em relação a y. Eu só peguei isso daqui e passei lá para o outro lado com o sinal de menos. É só isso que eu fiz. Aqui eu vou fazer as contas. Aqui virou contas algébricas. Ó, o denominador é o mesmo, então basta eu somar os expoentes. Aqui fica 2y menos y, que mais 2x² vezes y. E o denominador fica igual. Então, isso aqui é a derivada de h em relação a y. É isso aqui tudo. Só que, olha só, esse y aqui eu posso colocar em evidência no numerador. Então, vai ficar y que multiplica 1 mais 2x² e o denominador também, 1 mais 2x². Faz a higiene, sobra y. Então, a derivada de h em relação a y é y. Ótimo. Então, quem é h? É a integral de y em relação a y. Fica y² sobre 2 mais uma constante. Se não quiser colocar constante, não precisa. Bom, volto aqui, ó. Cadê? Cadê minha psi? Vamos ver se eu escrevi minha psi aqui. Aqui, cadê minha psi? Cadê a psi? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a psi. Quem que era o h de y mesmo? y² sobre 2, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, nessa equação, e no lugar do h de y, ó, eu vou colocar y² sobre 2. Isso vai ser a minha solução psi. Quem é a solução geral? A solução geral é esta função igual a uma constante. Então, essa função que eu obtive, eu igualo ela a uma constante, e a solução geral vai ser dada implicitamente por essa equação, por essa equação aqui. Lembra? Há 2 vídeos passados, nós vimos quem acabam sendo as soluções gerais da nossa equação diferencial exata. São as curvas de níveis, as curvas de nível da função psi que você encontra. Essas vão ser as soluções gerais, né? Que é exatamente isso que nós determinamos aqui. Nós encontramos a função psi, e essa função psi ela tem que ser igual a uma constante. Pela teoria que nós vimos no vídeo anterior. Certo? E nesses casos, a solução ela sempre vai ser dada de forma implícita. Raramente você vai conseguir explicitar quem é o y. Em geral, você não consegue. Então, é sempre dado, a solução geral sempre é dada por uma função implícita de x. Beleza? Ficamos por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.